representado na figura. Então a ideia é o seguinte, para ver quem era o filho exatamente daquele casal, quem era o filho daquele pai com aquela mãe, ele analisou 2 genes, certo? Relacionados à pena dos filhotes, qual apresenta a coloração típica de penas dos pais. Ou seja, qual desses 5 filhotes é filho desse pai com essa mãe. Não é desse pai com uma outra fêmea aleatória. Não é dessa mãe com outro macho que estava por aí. É desse pai com essa mãe. Desse casal aqui. Dessa dupla. Então, vamos lá. Vamos começar analisando o gene 1. Então, vamos montando junto. Gene 1. Primeiro ele mostra o pai ou a mãe. Primeiro o pai, depois a mãe. E os 5 filhotes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, vamos pro pai. Tá? O pai, pro gene 1, ele só tem o alelo Bzão. É como se ele fosse Bzão, entendeu? Tipo, os 2 alelos que ele tem é Bzão. Ele só tem esse pedaço do DNA. Então é como se o pai, para esse gene, ele fosse Bzão. E a mãe só tem o alelo Czão, tá vendo? É como se para esse gene ela fosse Czão. Ou seja, o pai é Bzão, ele pode dar um Bzão. A mãe é Czão, ela vai dar um Czão. Então os filhotes que forem desse casal vão ter dado um Bzão do pai, um Czão da mãe. É essa a ideia. Vamos lá. Filhote 1, tá? Repara o seguinte. O filhote 1 tem o alelo Bzão e o alelo Czão. O filhote 1 é Bzão, Czão. Faz sentido ser filho deles? Faz. Pode ter dado um Bzão do pai, um Czão da mãe. Essa é a ideia. Entendeu? O filhote 2. O filhote 2 só tem o alelo Bzão. O filhote 2 é Bzão. Aí ferrou. Porque ele herdou o Bzão do pai, mas ele não é filho dessa mulher, dessa mãe aqui não. Se essa mãe é Czão, não tem como ele ser filho dela. Ele não é filho dela. Vou botar assim pra vocês verem. Ele não é filho dessa fêmea. Ele até pode ser filho desse macho, mas da fêmea ele não é, não. Ele herdou um Bzão de uma outra fêmea. Tá? O filhote 3 tem o alelo Bzão e tem o alelo Czão. Beleza. Pode ter dado o Bzão do pai e o Czão da mãe. Então ele também pode ser filho desse casal. Já temos aí uma dúvida. Vamos lá. Filhote 4. Bzão e Dzão. Ou seja, mesmo caso do 3. Ele pode ter dado o Bzão do pai, mas o Dzão não veio dela, não. Ele com certeza não é filho dessa fêmea. Ele até pode ser filho desse macho, mas dessa fêmea ele não é, não. Porque ele tem um D. E o 5 é Bzão, Czão também. Ótimo. Pode ter dado o Bzão do pai e o Czão da mãe. Também pode ser filho desse casal. Então temos um problema. Porque olhando o gene 1, nós temos 3 filhotes que podem ser filhos desse casal. 1, o 3 e o 5. E aí? É por isso que ele te deu o gene 2. Que agora a gente vai tirar a prova real. Vamos olhar o 1, o 3 e o 5. Galera, eu não preciso olhar tudo de novo, tá? Porque eu já estou na dúvida entre esses 3. Então, pro gene 2, eu vou olhar só esses 3 filhotes. Vamos lá. Pro pai, em relação ao gene 2, o pai tem um Ezão e um Gzão. Então, o pai tem um Ezão e um Gzão. A mãe
só tem Gzão. Então a mãe é Gzão, Gzão. Beleza. Então vamos lá. Vamos olhar o 1. O 1 tem o E e tem o G. Perfeito. Ele pode ter dado um Ezão do pai, um G da mãe. 1 é o filho desse casal. Ah, Camila, confirma o 3 e o 5? Confirmo. Vem. Olha o 3, olha o 3. O 3 é G e H. Para esse segundo gene, ele é Gzão, Hzão. Aí ferrou, né? Aqui até bateu, mas aqui eu tirei a prova real. Esse Gzão, ele até pode ter dado do pai ou da mãe. Mas esse H aqui não veio de nenhum dos dois. Ele não é filho ou desse pai ou dessa mãe. Ele não é filho dessa dupla. Esse H aqui não tá batendo. Tá? Vamos pro 5. Ezão, Ezão. Beleza, ele pode até ter dado um Ezão do pai. Mas ele não tem como ter dado um Ezão da mãe. Então ele até pode ser filho desse pai. Mas ele não é filho dessa mãe, não. Aqui foi só coincidência. Realmente, quem é filho dessa dupla é o 1. E aí a gente marca a letra A. Deu pra pegar a ideia, gente? Não é uma questão difícil, né? Depois que a gente faz, né? Só que assim, tem que entender como é que você analisa. Se a gente tá... Eu também acho muito gostosinho esse tipo de questão. Se a gente está buscando quem é o filho desse pai e dessa mãe, ele tem que ter dado um alelo do pai e um alelo da mãe. Aqui bateu. Ele herdou o Bzão do pai, o Czão da mãe. Ele herdou o Ezão do pai, o Gzão da mãe. O 1 é filho dos dois. Agora o 3 já não é. Ele até pode ter dado o Gzão do pai. Mas esse Hzão veio de quem? Veio de alguém aí de fora. Não foi dessa dupla. Mesma coisa aqui. Ele pode ter dado o Ezão do pai. Mas e o outro Ezão? Ele não é filho dessa mãe. Ele não é filho dessa dupla. Quem é filho dessa dupla, com certeza, é o 1. Letra A. Tira um printzinho aí dessa questão. Tá? É bem legal. Depois você pega o jeito, fica bem bonitinho de você conseguir ver, né? É bem tranquilinho de você conseguir fazer. Só respondendo a letra A questão da Maria Júlia. Prof, se na questão 4 fosse uma filha, questão 4 fosse uma filha, mudaria as chances? Deve ser na questão 3, não, Maria Júlia? Se na questão 3, se fosse uma filha... Vamos pensar. Se fosse uma filha daltônica, teria que herdar um XDzinho do pai e um XDzinho da mãe. XDzinho do pai, beleza. XDzinho da mãe, impossível. Então, se fosse uma filha, também seria 0%. Esse casal não tem chance de ter nem filha, nem filho daltônico. Beleza, Maju? Tranquilo? Tá? E vamos lá. Dá pra fazer mais umazinha, pelo menos, galera. Fazer umazinha de evolução? Ó. Disfarçada de beija-flor, mariposa pode evitar virar almoço. Essas mariposas se parecem com animais que não fazem parte da dieta dos seus predadores, que são árvores insetívoras. Explica o biólogo Felipe Amorim, ali da Unesp. São do gênero Aelopus, do cerrado, e possuem semelhanças com um beija-flor que vão além do comportamento peculiar. Quando sugam néctar, as línguas ou probóscedes desses insetos lembram o bico das aves com as quais se assemelham.
Elas também têm uma cauda semelhante à dos colibris, que lhe permite fazer manobras acrobáticas durante o voo, e uma lista branca no dorso, como os beija-flores do gênero Lophornis. Olha que incrível, gente! É uma mariposa que está imitando um beija-flor. Se tu olhar rápido aqui essa imagem, você vai até achar que é um beija-flor, mas não é. É uma mariposa que finge ser um beija-flor para escapar da predação. Porque os predadores dela, comem inseto, não comem ave. Então não vão predá-la. Bem, o texto remete a conceitos ecológicos e evolutivos bem estabelecidos. São eles, primeira coisa, vamos lá. Quando essa mariposa está imitando um beija-flor, ela está fazendo camuflagem ou mimetismo? E aí? Camuflagem é quando o ser vivo imita o meio. Lembra disso? Então, por exemplo, o urso polar é branco porque ele imita a neve. Isso é camuflagem. O camaleão, ele se camufla. Ele imita a cor do meio. Quando o ser vivo imita o meio, é camuflagem. Quando o ser vivo imita outro ser vivo, é mimetismo. Essa mariposa está imitando outro ser vivo, ela está imitando um beija-flor. Então é mimetismo. Gente, se você soubesse isso, você já tinha 50% de chance. Porque tu ficaria entre A e E. Beleza, é mimetismo, porque eu tenho um ser vivo imitando o outro. Eu tenho uma mariposa imitando um beija-flor. Mimetismo, beleza. Agora, os órgãos dessa mariposa, eles são análogos ou homólogos ao do beija-flor? Órgãos análogos são aqueles que têm a mesma função, mas não tem nada a ver a origem embrionária. Órgãos homólogos são aqueles que têm a mesma origem embrionária. Gente, independente do órgão, se ele está falando, por exemplo, da língua, da cauda, cara, mariposa e beija-flor. Um é um inseto, o outro é uma ave. Um é um invertebrado, o outro é um vertebrado. A origem embrionária não tem nada a ver. É um órgão análogo, tá? Pode até ter a mesma função, mas não tem a mesma origem embrionária. Um é inseto, o outro é ave. Não é próximo. A origem embrionária não é a mesma. Agora, por que eles ficam tão parecidos? Órgãos análogos surgem por convergência adaptativa. Esses seres vivos vivem no mesmo local. Então, sofrem a mesma pressão seletiva. Por isso, eles ficam tão parecidos. Beleza, gente? Questãozinha bem legal, né? Achei uma boa questão, porque relembra lá a nossa primeira aula de ecologia. A gente aprendeu mimetismo e camuflagem em ecologia. E também lembra o bloquinho de evolução. Então lembra, órgãos análogos não têm a mesma origem embrionária, mas têm a mesma função. É, por exemplo, a nadadeira do golfinho e do tubarão. Serve para nadar. É a mesma função, mas não é a mesma origem. O golfinho é um mamífero, o tubarão é peixe. Beleza? E órgãos análogos surgem por convergência adaptativa. Tranquilo, gente? Fazendo muito rapidinho, só mais uma, porque, ó, galera está aqui pedindo mais umazinha só. Vou fazer bem rapidinho essa, nem vou ler tudo. Ele vai me dar 3 coisinhas que ele quer que eu diga quais são. Beleza? Leão. Animais que pertencem a classes diferentes. Tipo uma ave e um mamífero. Tá? Mas apresentam órgãos ou estruturas que têm a mesma origem embrionária, embora possam desempenhar funções diferentes. Galera, olha o que ele está te falando. Tem a mesma origem embrionária, ele está te afirmando, não importa se é de classe diferente. Ele está te afirmando que tem a mesma origem embrionária.
mas pode ter função diferente. Se tem a mesma origem embrionária, é um órgão homólogo. Já matou aqui, ó. Homólogo, beleza. Letra número 2. Órgãos ou estruturas atrofiadas, tipo cóccix, que não tem função aparente nos organismos. Cóccix, dente ciso, apêndice. Esses órgãos que estão atrofiados não têm mais função, são órgãos vestigiais. Por fim, quando a gente pega ali espécies de animais e plantas e domestica para fazer prevalecer as características que são da nossa preferência, isso é uma seleção artificial. Quando o ser humano seleciona o que é melhor para ele, não necessariamente o que ia ser selecionado pelo meio. Letra A. Galera, vou deixar as 3 questõezinhas aí de evolução para vocês tentarem. Super importante, para quem não tentou, tenta. E a semana que vem a gente continua. A gente entra em reinos. Último bloco do ano. Um beijo, uma excelente semana e tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.